Podemos partilhar as suas batatas fritas, senhor? Perguntou uma mãe solteira. No café, sem saber que estava a falar com um bilionário. A chuva tinha acabado de parar, deixando o passeio escorregadio e brilhante sob a luz suave do final da tarde. Maureen entrou no pequeno café à beira do lago com uma mão a segurar os filhos e a outra a segurar um guarda-chuva molhado e dobrado. A brisa outonal tinha emaranhado seu cabelo loiro e o frio fraco permanecia nas suas roupas. Vamos, querido, sussurrou ela. Theo, de 5 anos, olhou para ela com olhos sonolentos e um sorriso cansado. As suas botas minúsculas rangiam suavemente no chão enquanto entravam. O ar quente os recebeu com o aroma de grãos de café torrados e batatas fritas crocantes. As mesas ao ar livre estavam encharcadas, forçando todos a entrar. Maureen examinou a sala esperançosa. Seu coração afundou. O único lugar disponível era metade de uma pequena mesa para 2 pessoas no fundo, já ocupada por um homem com um casaco cinza escuro. Ele estava sentado sozinho, folheando uma pasta, com um prato de batatas fritas douradas à sua frente, quase intocado. Maureen hesitou, depois se aproximou do balcão. Pediu um café com leite pequeno e um leite morno. Abrindo a sua carteira de couro gasta, ela contou as poucas moedas que restavam. Um cartão de desconto de supermercado e uma foto desbotada de Theo quando o bebê estavam dentro dela. Ela sorriu para o caixa e então se virou para examinar o café mais uma vez. O jovem barista se inclinou e disse gentilmente: "Você pode perguntar ao senhor ali. Ele parece legal, educado, quieto." Maureen hesitou e então se aproximou. "Com licença", disse ela suavemente. "Importa-se se nos sentarmos aqui por alguns minutos?" O homem olhou para cima. Os seus olhos eram perspicazes, mas indecifráveis. Ele a observou por um instante, depois olhou para Theo. Sem dizer nada, acenou com a cabeça e apontou para o lugar vazio. "Obrigada", disse Maureen, ajudando Theo a sentar-se. Ela entregou-lhe o leite, sentou-se e tomou um gole do café, tentando não demonstrar o quanto estava cansada. Eles ficaram sentados em silêncio. O homem continuou a ler. Maureen tirou a capa de chuva de Theo e afastou o cabelo úmido da testa dele. Os olhos do menino se voltaram para o prato de batatas fritas. Ele não falou, mas seu desejo era óbvio. Maureen percebeu. Ela se inclinou e sussurrou algo. Theo balançou a cabeça, um pouco envergonhado. Maureen olhou para o homem. Então, com um suspiro, ela se sentou ereta. "Podemos partilhar as suas batatas fritas, senhor?" perguntou ela com as bochechas coradas. "Eu pago por elas. Só não tinha dinheiro suficiente para a comida hoje." O homem parou a meio da página, olhou para ela. Por um momento não disse nada. Depois sorriu, apenas um pouco, e empurrou o prato para o centro. "De qualquer forma, são melhores quando partilhadas", disse ele. "Obrigada", disse Maureen suavemente. O rosto de Theo iluminou-se quando ele pegou numa batata frita, com cuidado, como se fosse preciosa. O sorriso do homem aprofundou-se. Pela primeira vez em dias, parecia real. Maureen levantou-se para pegar guardanapos. Atrás do balcão, 2 baristas inclinaram-se um para o outro. "Sabes quem são aqueles?" sussurrou um deles. "São a Ellie e o Drake, o bilionário, o tipo da tecnologia." "É ele mesmo." Ellen ouviu-os, mas não demonstrou qualquer reação. Ele exalou lentamente, com o seu sorriso tênue ainda no rosto. Quando Maureen voltou, sem saber dos sussurros, disse a Theo: "Diz obrigado como deve ser, querido." Theo endireitou-se. "Obrigado, senhor. É muito gentil." Ellen olhou para o menino, depois para Maureen. Ele os observou por um longo momento e, pela primeira vez naquele dia, fechou a pasta e a colocou de lado. Comeram juntos, inicialmente em silêncio. Então Theo começou a conversar sobre dinossauros, poças e a sua história favorita para dormir. Maureen deixou-o falar livremente enquanto tomava o seu café. Contente, Alan ouvia. Ele riu mais de uma vez, um som desconhecido, mas bem-vindo. Quando a refeição terminou, Maureen enfiou a mão na bolsa. "Vou pagar as nossas bebidas e as batatas fritas", disse ela. O empregado acenou para ela. Ele já tinha tratado disso. Maureen virou-se para Ellen. Ela não se emocionou nem gaguejou, simplesmente acenou com a cabeça. "Vou retribuir o favor. É assim que equilibro a gentileza." Elelon não respondeu, mas a forma como ela disse isso, grata, não dependente, ficou com ele. Eles se separaram sem nomes, sem promessas,
Apenas um prato de batatas fritas compartilhado e risadas que duraram mais do que a chuva. O céu de outubro estava cinza ardosa e opaco, e a chuva caía em linhas finas e constantes que batiam suavemente no para-brisa do carro de Ellen, estacionado em uma rua tranquila perto de um ponto de ônibus. Ele recostou-se no banco do motorista, segurando o telefone entre a orelha e o ombro. Ele costumava vir aqui para fazer chamadas, fora do escritório, longe das salas de reunião, para ter um momento de paz. A voz da sua assistente continuava a falar, listando reuniões e contratos. Mas os olhos de Ellen se desviaram para a calçada. Lá fora estava frio e úmido, o tipo de dia que penetrava nos ossos. Então ele a viu do outro lado da rua, sob a estreita cobertura de um abrigo de ônibus. Marine estava de pé, com os braços em volta de um menino pequeno, Theo. As bochechas da criança estavam vermelhas de frio, o casaco dele era fino demais para o vento. O cabelo de Marine estava colado ao rosto, as calças jeans encharcadas e escuras. Ela estava molhada, claramente congelando, mas toda a sua atenção estava voltada para o filho. Ellen observou, imóvel, enquanto Marine se agachava e abria uma mochila surrada. De lá, ela tirou um saco plástico de compras dobrado. Ela gentilmente o colocou sobre a cabeça e os ombros de Theo, enfiando as pontas sob o queixo dele. Parecia ridículo, como uma capa de chuva de plástico, mas o menino sorriu. Então Marine tirou o próprio cachecol, enrolou-o no pescoço de Theo e o abraçou com força. Ela ficou totalmente exposta, com a chuva escorrendo pelas suas costas, as roupas coladas à pele. A mão de Alien moveu-se em direção à maçaneta da porta. O instinto dizia-lhe para sair, para oferecer ajuda, mas ele congelou. Se eu for agora, pensou ele, ela vai achar que é por pena, como se eu a visse como alguém a ser salva. Ele soltou a maçaneta. Alguns minutos depois, os faróis romperam a chuva. O autocarro chegou. Marine guiou Theo para dentro. Alien desligou o motor, atravessou a rua e silenciosamente entrou no mesmo autocarro, sentando-se num lugar perto da parte de trás. Marine não o viu lá dentro. O autocarro estava úmido e silencioso, cheio do chiado dos travões, do rangido dos sapatos e das janelas embaciadas. Lá fora, o mundo estava desfocado, cinzento e dourado, e a pingar. Elion ficou imóvel, com a gola levantada, observando o casal 4 filas à frente. Theo inclinou-se para Marine, com as pálpebras pesadas. Ela o acariciou, esfregando lentamente as costas dele em círculos. Os dedos dela estavam pálidos, trêmulos, mas a voz era calorosa e calma. Então ela levantou uma mão e formou um coelho com os dedos, o polegar dobrado para dentro e 2 dedos apontados para a frente. As luzes fracas do autocarro e os postes de iluminação projetavam sombras no teto. Ali, ela sussurrou. O Sr. Coelho está a saltar para a lua. Theo riu baixinho, esticando-se para tentar. Marine também riu, um som fraco devido ao frio, mas cheio de vida. Ela tremia, os lábios ligeiramente azuis, mas os olhos brilhavam. Ellen observava-os encolhidos, encharcados, cansados, e sentiu algo dentro dele se mexer. Uma parte há muito trancada do seu coração se abriu. Como é que ela ainda consegue fazer isso? Perguntou-se ele. Criar magia nesta confusão? Na próxima paragem, Marine levantou Theo gentilmente, agora adormecido. Ela tirou o saco plástico que ainda estava sobre a cabeça dele e se abaixou para carregá-lo nas costas. Ellen permaneceu sentado. Ele não se moveu quando ela saiu para a garoa, desaparecendo na rua, os ombros curvados contra o vento. Os braços de Theo envolveram-na quando passaram por baixo de um poste de luz, as sombras deles estendendo-se ao longo de uma parede de tijolos. Uma figura pequena, outra maior, e um saco plástico tremeluzente que refletia a luz como uma auréola. Ele não gritou, não a seguiu, mas algo dentro dele mudou e ele soube. Nunca esqueceria a imagem de uma mulher que usou um saco plástico, as suas mãos nuas e a magia silenciosa da sua voz para impedir que a única luz do seu mundo se apagasse. A biblioteca ficava silenciosamente na esquina de uma rua tranquila na periferia da cidade, situada entre uma lavandaria e uma antiga padaria. Tijolos desbotados, janelas rachadas e uma placa pintada à mão davam-lhe o charme de algo esquecido, mas ainda vivo. Ellen ficou do outro lado da rua, com as mãos nos bolsos do casaco, absorvendo tudo.
Ele pediu ao seu assistente para investigar Maureen, não para invadir a privacidade dela, mas simplesmente para descobrir onde ela trabalhava. Sem endereços, sem detalhes pessoais, apenas um nome ligado a um emprego. Ele não esperava que a resposta fosse uma pequena biblioteca comunitária com poucos recursos, com um programa de leitura infantil, mantida com dificuldade por voluntários. Ele atravessou a rua sem um plano, entrou silenciosamente e foi recebido pelo suave farfalhar das páginas e pelo cheiro fraco de cera de lápis de cera e papel velho. Era acolhedor de uma forma desgastada, como um cobertor de infância que já tinha visto dias melhores, mas ainda assim confortava da mesma forma. No canto mais distante, depois das filas de livros doados e das prateleiras ligeiramente inclinadas, Maureen estava sentada numa mesa infantil, rodeada por um pequeno grupo de crianças. Ela estava curvada sobre o seu bloco de desenho, com o cabelo loiro preso de forma solta e um lápis de cor vermelho na mão. As mangas estavam enroladas até os cotovelos e manchas de cor decoravam a parte de trás do pulso. Alien não se mexeu. Ficou atrás de uma prateleira, fora do campo de visão, observando-a sem entender por quê. Ela estava a desenhar. Sobre a mesa havia páginas cheias de esboços suaves e caprichosos. Cenas de uma mulher caminhando na chuva com um menino debaixo de um guarda-chuva feito de estrelas. Uma criança rindo de sombras chinesas no teto. Uma pequena casa torta com luz a entrar pelas janelas numa noite cheia de maravilhas. Eram simples. Eram bonitos. Eram a vida dela. E de alguma forma, mais do que isso, quando Maureen se inclinou para trás para se espreguiçar, ela finalmente o notou. Os seus olhos arregalaram-se brevemente, a surpresa refletindo-se no seu rosto, mas ela não parecia desconfortável. Alien, disse ela, pousando o lápis. Espero que isto não seja inadequado, respondeu ele, aproximando-se. Eu estava curioso sobre o quê? Ele apontou para os desenhos. Você sempre desenha a sua própria vida? Ela olhou para as páginas, depois voltou a olhar para ele com um sorriso suave e cansado. Parte dela e parte dela é como eu gostaria que a minha vida tivesse sido. Eu desenho os momentos que nunca tive tempo de realizar. Havia algo na maneira como ela disse isso. Não era amargura nem autopiedade, apenas honestidade. Ele aproximou-se, pegando num esboço do rapaz e da marioneta de sombra. Podias publicar isto, disse ele. São bons. Mais do que bons. Maureen riu-se levemente e depois encolheu os ombros. Eu tentei uma vez, há anos. Ele esperou quando eu ainda achava que os sonhos eram algo em que se crescia, não algo de que se saía. As palavras caíram no peito de Alien como uma pedra. Ele também já tinha sido um rapaz que acreditava em sonhos, que construiu empresas a partir de ideias rabiscadas em cadernos, que ficava acordado a noite toda a programar porque acreditava que algo novo poderia mudar o mundo. Mas, em algum momento, a ambição devorou a admiração e os horários substituíram as histórias. Ela percebeu isso no seu silêncio e sorriu gentilmente novamente. Tudo bem, disse ela. A vida segue. Você se adapta. Uma menina pequena com tranças emaranhadas atravessou a sala a pular e abraçou a perna de Maureen. Menina Maureen, terminei o meu livro. Li todas as páginas. Isso é incrível, disse Maureen, agachando-se ao nível da menina. Está a tornar-se uma verdadeira leitora voraz, disse a menina radiante. Os seus desenhos tornam os meus dias maus melhores. O rosto de Maureen suavizou-se e ela afastou uma madeixa dos olhos da menina com a mão. Alien observou tudo em silêncio, ainda segurando o esboço na mão. Ele não disse o que estava a pensar, que tinha visto mais significado nos últimos 5 minutos ali do que em 100 reuniões de acionistas, que tinha esquecido o quão poderosa e alegria silenciosa podia ser, que a arte e a presença dela não eram apenas reconfortantes, eram necessárias. Em vez disso, ele pousou o esboço, olhou nos olhos dela e acenou com a cabeça uma vez. Ele não sabia o que viria a seguir, mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele queria saber. O vento estava calmo, mas o céu acima da cidade pulsava com aquele tipo de peso que sempre precedia a chuva. O sol começava a descer lentamente por trás das torres de vidro e aço, projetando longas sombras douradas nos caminhos de pedra do parque perto da sede da Ellen. Ele sentou-se encurvado num banco desgastado sob um carvalho, com o casaco desabotoado, a gravata afrouxada e as mãos entrelaçadas entre os joelhos. A cabeça estava baixa,
como se a própria gravidade finalmente o tivesse dominado. Pela primeira vez, ele não se importava com a sua aparência, com quem passava ou com as manchetes que poderiam surgir. Ele acabara de sair de uma reunião exaustiva de 5 horas que terminou com o colapso de um negócio multimilionário. Meses de negociações foram por água abaixo com uma única frase. Pior do que a perda era o vazio que se seguiu. Não era frustração, nem mesmo raiva, apenas silêncio. Ele fechou os olhos, tentando respirar, mas até isso parecia um esforço. Um leve barulho de cascalho quebrado quebrou o silêncio. Ele ignorou. Então, uma voz familiar, baixa e gentil. Parece que não almoçou. Ele abriu os olhos e virou a cabeça. Maureen estava a poucos metros de distância. Com uma sacola de compras numa mão, o casaco abotoado até o pescoço, fios de cabelo loiro a roçar-lhe as bochechas ao vento. Ela não estava a sorrir, não exatamente. Mas havia calor na sua expressão e algo mais também. Reconhecimento não do CEO, não do bilionário, mas do ser humano no banco. Sou mãe, acrescentou ela, sentando-se ao lado dele. Detetamos isso como fumo, ele pestanejou, surpreendido. Então, para seu próprio espanto, ele riu. Apenas um som curto e baixo, mas real. Maureen enfiou a mão na sacola e tirou uma barra de cereais. Estava quase partida ao meio, ainda embrulhada em papel alumínio, como se estivesse no fundo da sacola há dias. Ela estendeu-a para ele sem cerimônia. Lanche de emergência, disse ela. É o melhor que tenho. Ele pegou nela, os dedos dele se tocando por um momento. Obrigado. De nada. Eles desembrulharam as suas metades em silêncio e comeram lado a lado. Não havia pressão para conversar, nenhuma conversa fiada educada ou perguntas indiscretas. O banco rangeu ligeiramente sob o peso deles. Um bando de pássaros voou baixo sobre as copas das árvores. O sol deslizou mais para trás do horizonte, os seus últimos raios dançando nas janelas de edifícios distantes. Ellen olhou para ela pelo canto do olho. Ela estava a olhar para a frente, calma, com uma postura relaxada, como se isso, sentar-se ao lado de um homem cansado com muitas preocupações, fosse algo natural para ela. A sua presença era silenciosa, mas tranquilizadora, como entrar numa sala quente depois do frio. Ele queria dizer algo sobre o negócio fracassado, sobre a decepção do conselho, sobre como, apesar de todo o sucesso, ele ainda às vezes se sentia como aquele miúdo incerto vindo do nada, tentando não desmoronar-se diante do mundo, mas não disse nada. E mesmo assim sentiu que ela compreendia. Ficaram sentados assim por um tempo, enquanto a cidade escurecia ao seu redor. Então, quando ela se levantou, sacudindo as migalhas do casaco, Maureen virou-se para ele e disse suavemente: Você tem o direito de desmoronar. Sabe, até as máquinas precisam de manutenção. Ele olhou para ela, com a garganta apertada. Ela sorriu sem pena, apenas com sinceridade. Até mais, acrescentou ela, ajustando o saco de compras no ombro. Ele acenou com a cabeça, sem conseguir falar naquele momento. Ela afastou-se com passos leves, mas firmes, desaparecendo pelo caminho coberto de folhas de outono. Ellen ficou ali sentada um pouco mais, olhando para o lugar onde ela estivera. Não sentiu nenhuma clareza repentina, nenhuma compreensão dramática, apenas uma sensação de leveza, como se alguém tivesse visto ele, não o seu currículo, não o seu título, mas ele, e escolhido sentar-se ao seu lado mesmo assim. Ele olhou para o invólucro vazio na sua mão e sorriu. Às vezes, os menores atos de carinho eram os que ficavam com você por mais tempo. O ar dentro da padaria estava carregado com o aroma de canela quente, açúcar derretido e pão assado. Estava quase na hora de fechar e a loja tinha ficado silenciosa, com apenas alguns clientes que ainda estavam lá e o zumbido suave dos fornos a arrefecer. Atrás do balcão, Maureen movia-se lentamente, limpando as superfícies, embalando os doces que sobraram, com movimentos precisos, mas lentos. Ela tinha vindo diretamente de um longo turno na biblioteca. Sem jantar, sem pausa, apenas tempo suficiente para trocar de camisa nos fundos e prender o cabelo num rabo de cavalo solto. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto contava o troco da caixa registradora, a pele pálida sob a luz fluorescente. Alien entrou com a intenção de comprar algo rápido. Ele tinha acabado de sair de uma reunião tardia e lembrou-se que a padaria ficava aberta até depois das 7. Ele a viu antes que ela o visse. Os ombros dela estavam caídos, os olhos vazios de exaustão. Mesmo assim,
Ela ainda conseguia agradecer a cada cliente com um sorriso cansado, mas sincero. Ela se virou para pegar uma bandeja atrás do balcão. Então, de repente, sem aviso, os joelhos dela cederam. O corpo dela caiu atrás da caixa registradora com um baque suave. Ellen, socorro! Alguém gritou. Ele já estava a se mover. Quando um funcionário pegou o telefone para chamar uma ambulância, Ellen já tinha Maureen nos braços. Ela estava com febre alta e assustadoramente leve. Não chame uma ambulância, disse ele com firmeza, mas com calma. Vou levá-la para o meu escritório. Há uma equipe médica no local. Ele carregou-a para fora, protegendo-a do ar frio da noite, sussurrando palavras de conforto, mesmo que ela não pudesse ouvi-las. Dentro da elegante e pouco iluminada sala de bem-estar, no último andar do prédio de Ellen, Maureen estava inconsciente num sofá de couro. Uma enfermeira de plantão rapidamente preparou uma intravenosa com soro fisiológico e verificou os seus sinais vitais. Ela estava desidratada, com febre alta e exausta, além do limite. Ellen sentou-se ao lado, em silêncio, com a culpa pressionando seu peito. Uma batida suave quebrou o silêncio. A porta se abriu e uma pequena figura entrou correndo. Theo, ele segurava a bolsa da mãe nos braços. Alguém, provavelmente o gerente da padaria, o trouxe até ali. Ellen se levantou para recebê-lo, mas o menino não parou. Ele foi direto para Maureen, subindo no sofá ao lado dela. Seus olhos se arregalaram, mas não havia lágrimas, apenas concentração. Theo pousou a bolsa, abriu o fecho e tirou uma pequena garrafa térmica. Deitou o conteúdo num copo de papel e colocou-o sobre a mesa. Água com mel, morna. Em seguida pegou numa pequena toalha e dirigiu-se ao lavatório próximo. Molhou-a com um cuidado experiente, torceu-a e voltou para a colocar suavemente sobre a testa da mãe. Por fim, puxou o cobertor até aos ombros dela, alisando-o com as duas mãos. Então, inclinou-se para perto, com o rostinho a poucos centímetros do dela, e sussurrou: "Quando a mãe dorme, eu protejo-a, porque ela sempre me protege." Elon virou-se. Era demais. Não era a visão do menino. Não havia nada de lamentável em Theo, mas sim o peso do que isso significava. O amor calmo e paciente em seus movimentos, a maneira como ele cuidava dela com a seriedade de alguém com o dobro da sua idade. Não era uma criança brincando de enfermeiro. Era um menino que havia aprendido muito cedo o que significava assumir o controle quando o mundo recuava. A garganta de Alien apertou. Eles não precisam ser salvos, pensou ele. Eles só precisam de alguém que não vá embora. Quando Maureen se mexeu algum tempo depois, ela piscou para o teto desconhecido, depois virou a cabeça ligeiramente para ver Ellie sentado à sua frente, ainda de fato, ainda à espera. Theo estava enrolado ao lado dela, agora adormecido, com uma mãozinha pousada sobre a dela. Maureen tentou sentar-se, fazendo uma careta de dor. Ellen avançou rapidamente, mas com delicadeza. "Não se force", disse ele. "Só precisa de descansar. Nada mais." A voz dela estava rouca. "Desculpa, não foi minha intenção." "Não precisas de pedir desculpa", disse ele, interrompendo-a com um tom suave, mas firme. Fez uma pausa, procurando as palavras certas no rosto dela. "Não estás sozinha, Maureen. Nunca estiveste. Só precisavas de alguém que percebesse." Ela olhou para ele. Olhou de verdade, sem surpresa, sem se sentir oprimida, apenas tranquila, grata, vista. E naquele silêncio, Ellen soube com uma certeza que se instalou profundamente no seu peito que ele não iria a lugar nenhum. A oferta veio discretamente, sem cerimônias. Certa manhã, depois de deixar Theo na pré-escola, Maureen chegou a casa e encontrou uma pasta fina à sua espera na porta. Sem logótipo, sem envelope, apenas o seu nome escrito com tinta azul suave. Dentro havia uma proposta, um cargo de consultora criativa em tempo parcial para um aplicativo de histórias infantis que estava a ser desenvolvido por uma das empresas de Elliot. A nota presa no topo dizia: "Sem compromisso, apenas uma ideia. Você já está a fazer o trabalho. Isso apenas torna oficial." E ela releu 5 vezes, depois novamente, mais devagar. Não era um presente, não era um resgate. Era uma oportunidade, real, estruturada e clara. Os detalhes do projeto eram bem pensados e bem planeados, com um horário semanal, flexibilidade, uma equipa de editores e ilustradores e uma direção criativa clara. Era profissional e, ao mesmo tempo, pessoal.
Após 2 dias de reflexão e oração silenciosa enquanto tomava uma chávena de chá, Maureen aceitou. O seu primeiro dia começou com um cartão-chave e uma visita à ala de design. Corredores silenciosos, quadros conceituais vibrantes, o zumbido das mentes a trabalhar. A sua secretária era pequena, mas perfeita, encostada a uma janela ampla com vista para o pátio. Um bloco de desenho e um conjunto de canetas artísticas tinham sido colocados ali num pacote organizado, como se alguém tivesse pensado cuidadosamente no que ela precisaria antes mesmo de ela chegar. A placa com o nome dizia simplesmente Maureen Caldwell, Desenvolvimento Criativo. Ela tocou-a com as pontas dos dedos, quase sem acreditar. O trabalho era natural para ela. Ela revisava enredos, criava esboços de personagens, elaborava amostras visuais para a interface do utilizador, tarefas que ela só sonhava em fazer um dia, numa vida distante. De vez em quando, Ellen aparecia não como um executivo ameaçador, mas como uma mente curiosa. Às vezes, ele trazia feedback sobre o layout. Outras vezes, simplesmente colocava uma caneca fumegante de chá de gengibre na sua secretária com um silencioso "Ouvi dizer que não dormiste muito. As mães esquecem-se de si mesmas com demasiada frequência." Ele nunca demorava, apenas sorria e desaparecia pelo corredor. Ainda assim, aqueles momentos ficavam com ela por mais tempo do que ela esperava. Ela deu por si a olhar para a porta mais de uma vez. Uma tarde, ela estava a esboçar uma cena na floresta. Folhas macias, pirilampos brilhantes, uma coruja-mãe a colocar o seu filhote no ninho. Quando sentiu alguém atrás dela, virou a cabeça e quase deu um pulo. Ellen estava ali, perto. Muito perto, na verdade, mas ainda assim discreto. Ele estava a observar o desenho. "Oh!" murmurou ela assustada. "Não ouvi você chegar. Não quis interromper." Os olhos deles se encontraram por um segundo a mais do que o normal. Nenhum dos dois se moveu. Então, quase ao mesmo tempo, viraram-se, ambos subitamente preocupados com qualquer outra coisa. Papéis, janelas, a hora. Marin sorriu para si mesma. Alien também. Fosse o que fosse, permaneceu sem ser dito, mas estava lá. Os dias passaram. Marin trabalhava constantemente, tornando-se parte do ritmo criativo da equipa. As suas ideias eram bem recebidas. Os seus esboços eram passados aos programadores e animadores. A aplicação começou a tomar forma, e com ela, algo dentro dela também. Ela sentia-se vista não como uma mulher sobrevivente, mas como uma mulher contribuinte. Allen tornou-se uma presença discreta naquele mundo. Não frequente, mas deliberada. Quando ele aparecia, nunca era de forma grandiosa, nunca para verificar ou gerir. Era como se ele simplesmente quisesse testemunhar, para garantir que ela soubesse que pertencia àquele lugar. Havia momentos, olhares, piadas partilhadas sobre escolhas de fontes. Uma vez, ele passou por ela para ligar o carregador e as suas mãos tocaram-se brevemente, apenas o suficiente. Esses momentos permaneceram suspensos no ar muito tempo depois de terem terminado. Mas nada foi apressado. Nada foi nomeado. Uma noite, enquanto arrumava as suas coisas, Maureen parou na janela ao lado da sua secretária. Lá fora, as luzes do pátio acenderam e as sombras das folhas dançavam no pavimento. Ela olhou para o seu crachá, para a sua pasta de esboços, para a sua placa de identificação. Ela tinha um lugar ali, e não porque alguém a tivesse escolhido, mas porque alguém acreditava que ela era boa o suficiente para estar ali. Isso mudou tudo. O novo apartamento era pequeno, com apenas 2 quartos, um banheiro e um piso rangente no corredor. Mas para Maureen e Theo parecia um sonho. A luz do sol entrava pelas janelas, aquecendo o piso de madeira desgastado e as paredes bege claras. O ar trazia um leve aroma de limpador de limão e tinta fresca. Na pequena varanda, Maureen colocara uma planta de vela em liquidação, e a cozinha ainda cheirava levemente a panquecas daquela manhã. Theo estava no seu novo quarto, com os olhos arregalados, a olhar para a secretária onde estava uma mochila verde, cuidadosamente fechada. "Isto é meu?" perguntou ele, quase num sussurro. "É todo teu?" Maureen sorriu, ajoelhando-se ao lado dele. "E vem com sapatos a condizer." Ele olhou para os seus tênis, novos em folha, brancos com raios azuis. Mexeu os dedos dos pés, dá vontade de correr rápido. "Vais precisar deles", disse ela. "O jardim de infância é um assunto sério."
Theo riu e abraçou-a com força. Gosto da nossa nova casa, mamã. Cheira a panquecas e aos teus abraços. Mais tarde, naquela semana, Maureen colou os desenhos de Theo na parede. Figuras de palitos com céus arco-íris. Um dinossauro surpreendentemente bom com botas. Ela recuou para admirá-los como se fossem obras de arte valiosas. Naquela tarde, Ellen passou por lá. Ele tinha enviado uma mensagem mais cedo a perguntar se ela tinha um minuto para revisar alguns comentários sobre o aplicativo infantil. Quando ela disse que sim, ele chegou com papéis e um pequeno saco para Theo, disse ele quando ela abriu a porta. Dentro havia lápis de cera, marcadores e uma pilha de papel de desenho novo. Maureen ergueu uma sobrancelha. Sabes que estás a criar um precedente perigoso, certo? Ele terá que desenhar o logótipo da nossa empresa de graça algum dia, respondeu Elon com um pequeno sorriso. Theo espreitou do seu quarto e correu para a frente. O que é isso? Materiais, disse Elelan. Para o nosso melhor artista. Theo pegou na sacola com as duas mãos, mas não a abriu. Em vez disso, olhou para Elon. Espere, disse ele, e correu de volta para o quarto. Ele voltou com um desenho dobrado, amassado e com as bordas suaves. Ele entregou-o gentilmente a Ellie. Somos nós quando nos conhecemos, quando você partilhou as suas batatas fritas, disse Elon desdobrando-o. 3 bonecos de palito estavam sentados a uma mesa redonda sob uma luz amarela brilhante. Um boneco pequeno sorria abertamente. Outro tinha cabelo comprido e uma chávena de café, e o terceiro tinha um prato de batatas fritas tão grande que quase preenchia a página. Acima da cabeça do homem, um balão de fala dizia: elas são melhores. Quando partilhado, Allen sentiu algo apertar-lhe o peito. Antes que ele pudesse falar, Theo olhou para ele e disse: obrigado por acreditares na minha mãe. Eu sei que ela é uma super-heroína, mas às vezes os super-heróis também precisam de ajuda. A sala ficou em silêncio. Maureen, que acabara de entrar, parou ao ouvir. Os seus olhos brilharam. Aileen ajoelhou-se ao lado de Theo, colocando a mão no ombro dele. Sabes, disse ele, acho que ela pode ser a super-heroína mais forte que já conheci. Theo sorriu orgulhosamente. Mais tarde, depois de Theo ir desenhar com os seus novos marcadores, Maureen permaneceu na sala de estar, pensativa. Ellen ficou perto da porta, ainda segurando o desenho. Parecia mais pesado do que parecia, como algo sagrado. Maureen olhou para a parede onde Theo tinha colado outra foto daquele mesmo momento no café. Não precisavas de lhe trazer nada, disse ela suavemente. Eu quis, respondeu Ellen. Ela acenou com a cabeça, com os olhos gentis. Ele herdou isso de ti, esse coração. Os olhos deles se encontraram, sem palavras, apenas algo compartilhado no silêncio. Lá fora, o céu mudou para um tom dourado. Lá dentro, entre a luz do sol que se esvaía e as caixas de lápis de cor espalhadas, algo não dito se instalou no silêncio. Bondade, conexão e talvez, lentamente, o início de algo mais. O ar trazia aquela sensação inconfundível do final do outono. Fresco, revigorante, com um leve aroma de folhas caídas e uma luz dourada suavizando os contornos do dia. A mudança não parecia mais uma ameaça. Parecia uma promessa. A exposição de tecnologia infantil fervilhava de energia. Os estandes se estendiam por todo o local, repletos de cores e risadas. Perto do palco principal, uma faixa tremulava suavemente. Pequenos mundos, histórias que crescem com você. Maureen estava ao lado do palco, observando Theo subir os degraus com seu suéter azul, os tênis rangendo suavemente. Numa das mãos, ele carregava um pacote de marcadores coloridos na tela gigante atrás dele. Seu desenho ganhou vida em tempo real. Ele começou com uma casa simples e aconchegante. É a casa da minha mãe, disse ele ao microfone. Ela inventa histórias e faz panquecas em forma de estrelas. O público riu. Em seguida, surgiu uma figura com cabelos amarelos rebeldes. Essa também é a minha mãe, disse ele com orgulho. Depois, desenhou um homem com um casaco comprido segurando um prato. Um balão de fala flutuava acima da figura. Elas ficam melhores quando partilhadas. De qualquer forma, mais risos. Maureen sentiu a garganta lá apertar. E esse é o Allen, explicou Theo. Ele partilhou as suas batatas fritas. Depois, ajudou a minha mãe a criar um aplicativo de histórias. Ele é meu amigo e usa sapatos sérios. Até Allen, que estava ao lado de Maureen, abriu um sorriso. Por fim, Theo desenhou um prato gigante de batatas fritas.
Minha parte favorita, disse ele, porque foi aí que tudo começou. Após o evento, os três voltaram ao ritmo tranquilo da cidade. O sol estava mais baixo, a brisa mais forte. Maureen enrolou o cachecol mais apertado. Theo pulava ao lado dela, segurando a sua mão. Ellen caminhava do outro lado, com uma mão no bolso do casaco e a outra carregando um saco com as guloseimas que sobraram da exposição. Eles não falavam muito, mas o silêncio nunca tinha sido tão confortável. Quando chegaram à esquina, Theo olhou para cima. Podemos voltar ao café? Maureen olhou para Ellen. Ele ergueu uma sobrancelha. A decisão é sua? Ela acenou com a cabeça. O café estava mais silencioso do que ela se lembrava. Os mesmos cheiros aconchegantes. As mesmas mesinhas pequenas. O mesmo piso rangente perto do balcão. Maureen sentiu a memória invadir-lhe a mente. O momento constrangedor. A pergunta que mudou tudo. Elon pediu batatas fritas antes que alguém se sentasse. Quando o prato chegou, estava cheio até a borda. Maureen piscou. Ambicioso, disse ela. Aprendi com o melhor, respondeu ele. Theo estendeu a mão, depois parou, seu tom de voz subitamente sério. Temos que partilhar novamente, foi assim que tudo começou. Maureen soltou uma risada suave. Tem razão, disse Elon, olhando para ela. Sem expectativas, apenas presente. Ela pegou o prato, deslizou-o pela mesa e disse gentilmente, ainda sabem melhor quando partilhados, não é? Ellie sorriu. Não com charme, não para se exibir, apenas com sinceridade. Ele acenou com a cabeça. E isso foi o suficiente. Sem grandes discursos, sem rótulos, apenas a decisão silenciosa de permanecer na vida um do outro. Lá fora, a janela. O céu brilhava em tons âmbar, o lago refletindo a luz que se esvaía. Da rua, através do vidro do café, alguém poderia tê-los visto. Uma mulher com cabelos dourados, um rapaz de olhos brilhantes e um homem finalmente à vontade. Sentaram-se próximos. Riam. Passavam as batatas fritas. Ainda quentes, ainda partilhadas, não mais dele. Não eram mais dela, eram apenas deles. E isso era tudo. Se esta história tocou o seu coração, lembrou-lhe do poder silencioso da bondade e fez com que acreditasse novamente em segundas oportunidades, não se esqueça de nos apoiar. Inscreva-se no Soul Stirring Stories e clique no botão de hype para nos ajudar a continuar a trazer histórias sinceras que curam, inspiram e permanecem com você muito tempo depois de terminarem. Cada partilha, cada curtida e cada novo inscrito ajuda este pequeno canto de compaixão a crescer. Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes, basta um prato de batatas fritas para mudar uma vida. Até a próxima história.